Sabadão, o UFC chega em Seattle para o UFC Seattle, não é verdade? Henry Cejudo e Song Yadong fazem a luta principal, 5 rounds no peso galo. Teremos de um lado no corner vermelho o ex-campeão peso mosca, ex-campeão peso galo e campeão olímpico, né? Não é ex porque campeão olímpico é pra sempre, né, rapaziada? E no corner azul teremos Song Yadong, que vem numa busca de crescer na categoria. Na última rodada pegou o Peter Yan numa luta onde ele acabou sendo derrotado. Vamos ver como é que tá a situação desse confronto para ambas as partes. Fui atrás de números, assisti às lutas dos dois atletas e quero trazer aqui para vocês aquela minha análise já tradicional, com fatos, opiniões e também com espaço também para você mandar sua opinião aí no chat, no comentário. Então tá liberado, vem que vem, deixa o like, vamos para cima que é um Fight Night muito bom de se acompanhar com torcida, ó, delicinha, bora! Começando com os números dos atletas, rapaziada, como eu falei, no corner vermelho, Henry Cejudo, Triple C, triplo campeão, né, o que significaria esse apelido, campeão galo, mosca e olímpico. 16 vitórias, 4 derrotas na carreira, vem de 2 derrotas, e aqui é um ponto-chave pra gente explicar, né. Em 2020 ele vence o Dominick Cruz, né, o evento que acabou remarcado por causa da pandemia, aconteceu em Jacksonville, um evento que na verdade deveria acontecer no Brasil, seria no Ibirapuera, se não me engano, onde o Cejudo enfrentaria José Aldo pelo cinturão peso galo. A luta acabou não acontecendo no Brasil por motivos óbvios, foi remarcado, foi para os Estados Unidos contra o Dominick Cruz e o Cejudo nocauteia no final do segundo assalto, numa interrupção que o Dominick Cruz reclamou bastante. E assistindo assim, sendo sincero, pô, a luta interrompida faltando tipo 3, 4 segundos do segundo round. Pô, era uma luta de cinturão. Eu sei que às vezes a gente quer sempre, né, falar que tem que proteger o atleta, é bem verdade, mas me pareceu realmente de uma lisura muito grande ali, né, de um cuidado muito grande. Mas tudo bem, nocauteou o Dominick Cruz, foi campeão, naquele momento era um campeão peso mosca, né, ex-campeão peso mosca vencendo o peso galo, se não me engano era simultâneo naquele momento ainda, e o queridão se aposentou, falou que ia embora, que não queria mais lutar, e era um momento super delicado, né, entrando no momento da Covid, no momento da pandemia. Todo mundo sabe que o UFC, assim como qualquer outra organização, estava insegura de como é que as coisas iam acontecer. O UFC foi um dos primeiros a voltar a realizar evento, e na hora que um dos seus grandes campeões, né, fala que vai embora, né, você fica meio, meu Deus. E fala que vai embora no auge técnico e físico na época, ele tinha 34 anos, ainda tinha muita coisa para fazer dentro do esporte. E o problema aumentou na hora que, logo na coletiva de imprensa, ele deixa meio claro que, olha, eu tô aposentado, mas pagando bem. Quanto é que tem aí na mesa? Pegou mal, o UFC não curtiu muito isso, tanto que o Cejudo passa os anos seguintes ali buscando se reposicionar no cenário de cinturão, falava que lutava pelo peso pena, falava que lutava pelo peso galo, o peso mosca realmente com o tempo se pareceu mais distante, até porque foi ficando mais velho, o corte de peso cobrava muito, mas ele, não podemos esquecer que foi o homem que destronou Demetrius Johnson no peso mosca, né? Então, é um cara que tinha muita coisa, porém tentou fazer ali um movimento de carreira que não sei se foi o melhor naquele momento, não sei se foi o mais atrativo para ambas as partes. Resultado voltou em 2023, ficou de 2020 até 2023, basicamente 3 anos do auge dele, sem atuar, enfrenta aqui na sequência o Aljamain Sterling, valendo o cinturão, consegue retornar para disputar o cinturão, mas batalhou para conseguir essa disputa, né? Muita negociação. Perde uma decisão dividida numa luta bem pegada, porém, ali eu já comecei a sentir algumas diferenças assim no jogo dele, já comecei a perceber que, cara, é um atleta já de 36 anos de idade, disputando o cinturão de uma categoria abaixo do peso leve. A gente sabe que os números estão contra o Henry Cejudo. Mas tudo bem. O Sterling era um peso galo muito grande. No segundo assalto, acho que o Cejudo já estava sentindo um pouco do gás. Era a volta depois de 3 anos. Estava pegando um atleta enorme, que é campeão, com nível de campeão. Bom de wrestling, né? Bom de grappling, que é onde o Cejudo realmente, na hora que precisa fugir do comum, é diferente. Pô, ele ficou meio sem valência nisso. Acabou perdendo a decisão dividida. Concordei na época com a vitória do Sterling. Na sequência, ele pega o Merab do Alishvili um ano atrás. Brother, aqui eu fiquei assim, nossa, fiquei de cara. Fiquei de cara porque realmente ele foi quedado pelo Merab, ele não venceu todas as trocas de wrestling, e é óbvio que hoje, pô, essa derrota pro Merab envelhece sempre melhor, né? Porque o Merab depois disso só fez boa luta, boas atuações, só se prova um cara de um gás absurdo, um cara de um output bizarro. Mas a verdade é que a última vez que a gente viu o Henry Cejudo lutar bem foi agora há 5 anos, né?
Achei ele uma rotação abaixo nesses últimos 2 confrontos. Vamos ver o que vem aí. Ainda vou entrar mais nessa análise. Só um aperitivo aqui. Talvez essa análise de hoje fique um pouco mais longa, mas vamos nessa. Norte-americano, nasceu e representa Phoenix, no Arizona. Como eu falei anteriormente, foi ouro em 2008 em Pequim. 38 anos de idade hoje, luta no peso galo, tem 1,63m, aqui atenção, tá? 1,63m com 1,71m de envergadura. Era um peso mosca, né? Era um peso mosca anteriormente. Vamos falar agora do corner azul, Song Yadong, ou Yadong Song, The Kung Fu Kid, o garoto do Kung Fu. 21 vitórias, 8 derrotas e 1 empate. Tem 27 anos, cara, e o curioso, assim, o curioso é que o bonitão estreou com 15 anos de idade no MMA, né? 15 anos de idade. Isso, ele tinha 2 anos de treino, mais ou menos, mas com 15 anos ele estreou. Você vê que o cartel dele é bem irregular, né? 21-8, não é um cartel que chama muita atenção, assim, você fala, nossa, caramba, né? Mas é que o começo de carreira dele, ele perdeu, ganhou muita luta, fez luta de regra mista, lutava muito, assim, né? Tipo, tinha ritmo. Como eu falei, cara, a luta começou a lutar com 15 anos. A primeira luta termina com um golpe legal no saco. Doloroso, o bagulho é brutal. Mas na China, e não só na China, no Oriente, eu tenho a percepção que essa questão de vitórias e derrotas não contam tanto, assim, às vezes, né? É óbvio que pra galera da Rússia é outro papo. Mas pra essa parte do Oriente, mais o Japão... China, Coreia, onde a gente vê MMA, a gente vê arte marcial, a própria Tailândia, a galera do Muay Thai tá nem aí pra derrota e vitória, né? É muito mais, vamos lutar essa semana, lutar semana que vem, lutar de novo, e realmente o melhor vai sempre vencendo. Mas a gente vê o Yadong que foi exposto a uma competição um pouco mais elevada, às vezes, adultos e tudo mais, quando era uma criança, né? Então, por isso o cartel um pouco mais irregular do Yadong. Dentro do UFC, ele é muito competente, tá? Dentro do UFC ele tem um bom cartel, boas vitórias. Já eu passo um pouquinho mais sobre isso. 27 anos. E aqui, para fechar a parte de números frios, 1,73m e 1,70m de envergadura. Cara, ele é mais alto e vai ter um pouquinho mais de envergadura. Um pouquinho mais de envergadura não. Envergadura 1 centímetro a menos aqui nos números. Mas é aquele negócio, o Cerrudo... A gente vai chegar na base do Cerrudo e a gente vai falar sobre isso. Porque vai fazer diferença, eu acho que a envergadura. Vai ser um detalhe, principalmente porque o Song Yadong é um boxer. É um boxer prioritariamente. Na luta contra o Peter Yan ele mostrou um chute, algumas coisas, mas vamos falar de luta agora. Bora falar de luta. Bom, vamos falar do chinês primeiro, e eu já entreguei uma informação que eu ia dar agora nesse momento, que é que ele estreou no MMA com 15 anos de idade. Mas isso aqui vai me ajudar a construir minha narrativa, a construir meu ponto aqui. O Song Yadong é um atleta que está em constante evolução, ainda não é um produto pronto. Ele chega no UFC em 2017. Ele dentro do UFC, ele tem 10 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Tem 5 nocautes e 1 finalização. Ele venceu nomes como Marlon Moraes, Marlon Vera, Rick Simon e Phillips sertanejo, chama. E quando perdeu pro Kyler Phillips, que foi uma batalha de prospecto. O Kyler Phillips vem de uma derrota decepcionante ali contra o Rob Font, é verdade. Mas perdeu pro Corey Sandhagen e perdeu pro Peter Yan. Essas duas lutas, o Peter Yan e o Corey Sandhagen, são hoje, assim, em retrospecto, as maiores lutas da carreira. Principalmente porque o Sandhagen foi main event e Peter Yan não foi um title eliminator, mas foi para brigar para entrar no top 5 da categoria, e foi a última atuação dele. Ele fez main event, como eu falei, contra o Sandhagen, fez main event contra o Rick Simon, então já fez 5 assaltos. Não é uma experiência nova necessariamente, porém é o primeiro main event dele fora do Apex. Aí é um detalhe. Assim, é um cara que é bem completinho, porém boxer no seu approach. Ele vem do Kung Fu, claro, gosta muito de usar a parte de boxe, tem sim chutes, a gente viu até um pouquinho mais de chute na luta dele contra o Peter Yan, soltou um giratório que ele não mostra com muita frequência, mas geralmente o approach é, meu irmão, jab direto cruzado, chuta abaixo, jab direto cruzado, chuta abaixo e muita pressão, anda muito pra frente, confia no seu atleticismo, é um cara de bom reflexo, é um cara ainda jovem, tem uma quilometragem, mas não apanhou tanto assim também, então a quilometragem tá contando de uma forma muito mais como experiência do que algo negativo para ele nesse momento. Então, assim, é um atleta bem completinho. É muito favorito na casa de apostas. Não sei se o favoritismo se explica exatamente pelas atuações do Song Yadong, porque se você olhar as atuações dele, realmente não é de encher os olhos, saca? Não é um cara que faz muito highlight. Ele é metódico, vai andando pra frente, anda com aquela guarda alta, né? Aquele high shield que os americanos gostam de falar. Foi até engraçado, porque a base dele é parecida com a do Peter Yan, assim, se você observar. E o Song Yadong anda pra frente o tempo todo, vai batendo e tudo mais. Não tem one punch, não é
não é um cara que vai costumeiramente, vou até falar pra vocês aqui certinho. Informação que eu atualizei aqui, ó. Dentro do UFC ele tem 2 nocautes no primeiro round, um contra o Marlon Moraes aos 2 minutos e um contra o Alejandro Pérez também aos 2 minutos. Então, não boto minha mão no fogo pelo poder de nocaute dele, do One Punch, não. Porém, tem contundência. Tem contundência, tem que se respeitar. Falando aqui da luta dele contra o Corey Sandhagen, foi uma luta que ele tava vencendo, ele começou muito bem. E, assim, é uma competição bem mais alta do que, por exemplo, o Rick Simon, né? Então, começou muito bem contra o Corey Sandhagen. Para 2 árbitros, para 2 jurados, ele estava vencendo os 2 primeiros rounds, começou a perder o terceiro e o quarto, e o quinto não aconteceu porque ele sofreu um corte no segundo round, corte bem grande no supercílio, a luta acabou sendo interrompida antes do último assalto. O último assalto definiria tudo. Mas ele deu uma queda de ritmo. Então é ficar atento como é que vai ser o ritmo do Song Yadong nessa luta. Vamos falar um pouquinho do Cerrudo agora? Eu quero falar com vocês um pouco sobre o Cerrudo pelo seguinte. Porque o Henry Cerrudo é campeão olímpico de wrestling, porém ele é um cara que gosta da trocação. Ele passa mais de 70% do tempo das lutas dele em pé. Ele é trocador. No final das contas, ele é trocador. E para quem observa hoje em dia, vê que ele tem uma base de karateca. E aí eu fiz um leve levantamento aqui, um estudo rápido. Já estava vendo as lutas, né? Já estava assistindo as lutas. E aí eu trouxe aqui, cara, uma construção histórica do nosso querido Henry Cerrudo. A gente vê, por exemplo, em 2015, quando ele pega o Jossier Formiga, essa luta aqui que foi de contender, né? Quem vencesse disputaria o cinturão. O Cerrudo lutava numa basezinha de boxeia mais tradicional, base aberta, plantadinho e tudo mais, certinho. Ele vai enfrentar o Demetrius Johnson na primeira luta, também seguindo aquela base mais padrão, fechadinho, plantado. O Demetrius Johnson também naquela forma como ele sempre gostou de lutar, base bem aberta. Contra o Benavidez, ele volta nesse padrão, porém já começa a brincar um pouco mais com a mão. Eu peguei até um frame aqui que ele tá fazendo aquela finta, fazendo aquele hand measure, vendo a distância. Então a gente vê 2015, 16 e a gente vai para 17, que aqui é o nascimento, pelo menos no meu estudo aqui, na minha busca, foi o nascimento do Cerrudo karateca, não é verdade? Onde ele realmente abre a base de forma mais lateralizada, joga entendeu? Com a parte do lado do tronco aberto para o adversário, oferecendo, mão da frente bem projetada, mão de trás aqui na guarda. Só que essa base aqui, karateca hardcore, não dura muito. Ele faz uma adaptação no jogo dele. A gente já vê contra o Dominick Cruz, 3 anos depois, qual é a última atuação dele em 2020, né? Antes dele se aposentar. A gente já vê ele com o Dominick Cruz com a guarda um pouco mais aqui em cima e é onde ele luta hoje em dia. Ele luta com a base aqui de karateca, ele gosta de ficar naquele saltinho, né? Vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá. Gosta de ficar aqui, mão aqui, não guarda alta, mas aquela guarda mobilizada, né? Sempre pronto, média distância, tá aqui, mão aberta, espalmada. Gosta de lutar assim. E aí, quando ele volta já realmente com essa guarda mais estabelecida, 2023, um pouco menos móvel. Como eu falei, senti que ele luta muito na ponta do pé quando ele tá nessa base, né? Apesar de ele não se abrir tanto, não ficar tanto lateralizado, ficar um pouco mais de frente às vezes, ele fica muito leve. A gente viu ele mais leve contra o Merab do que contra o Sterling. Talvez um pouco pela ring rust, né? Por estar enferrujado, 3 anos sem lutar, volta contra o Sterling. Primeiro round ele tá ali, ciscando, piriri, pororó. No segundo, depois já fazia umas trocas de wrestling com o Sterling, cara, já tá mais plantadão. Aí ele vai mais plantadão. E uma coisa que é muito notória pra mim é como o queixo dele foi ficando mais pro alto à medida do que o tempo vai passando, tá ligado? Olha como ele joga com o queixo aqui guardadinho, queixo aqui guardado. E aí ele estabelece essa guarda, ó, já começa a levantar. E pra mim é gritante como ele luta com o Sterling e com o Merab com o queixo alto, cara. Pra mim é gritante. E ele vai pegar um boxer aqui, Então, fico um pouco aí receoso. Levanto minha mão para esse assunto. Agora, é interessante, falei que o vídeo de hoje ia ser longo. Falei que o vídeo ia ser longo, mas interessante é que tem dedo brasileiro nessa história. Eric Elbarracin é quem liga, né, o elo entre Patrício Pitbull, os Pitbull Brothers, e Henry Cerrudo. E se você observar o jogo do nosso Patrício Pitbull ao longo dos anos, cara, também sofreu uma evolução nesse quesito. Hoje em dia a base do Patrício e do Cerrudo é muito parecida. E até na forma como os dois têm um approach de luta, né? De ter um pouco mais de calma, de esperar, confiar muito no boxe, chutes
chicotados, entendeu? Muito parecido mesmo. Pat Curran, em 2014, cara, quando o Patrício finalmente consegue vencer o torneio, guardinha padrão, tradicional. Já quando vai enfrentar em 2017, né, o Strauss já estava no meio aqui, foi realmente quando o Cerrudo inventa, né, inventa não, mas aparece com essa guarda pela primeira vez, Patrício também fazendo a mesma coisa na quarta luta dele contra o Daniel Strauss. Já vemos aqui claramente, né, a mesma base. Um pouco mais aqui, né, mas mesma base, mesma coisa. Vemos aqui em 2019 contra o Chandler, mesma coisa, base lateralizada, mão da frente ativa aqui, essa aqui no peito. E aqui a gente vê, cara, engraçado, em 2022, muito parecido com o que a gente vê do Cerrudo hoje em dia, né? Tipo assim, claramente tem uma troca de figurinhas aí, claramente tem alguma coisa que os dois viram, acharam interessante e aplicam no jogo, tá ligado? Muito bom mesmo de ver isso, assim. Eu acho que só prova aqui, cara, o Cerrudo e o Pitbull, dois, pô, craques de bola. Assine com o UFC logo, Cerrudo. Com o Cerrudo não, né? Assine com o UFC logo, Patrício Pitbull. Pelo amor de Deus, assine logo. Assine logo. Rapaziada, vamos seguir aqui. Falei aqui da base do Cerrudo, é um cara que gosta de lutar em pé. Em termos estatísticos de trocação, ele tá na média de precisão de golpes, porém tá um pouquinho abaixo da média de volume. Tá? Enquanto o Yadong está um pouco acima da média de volume e um pouco abaixo da média de acerto. Então o Yadong joga um pouco mais, conecta um pouco menos, enquanto o Cerrudo joga na média ali e conecta um pouco igual à média. Outro detalhe, os dois têm um output muito parecido, um golpe de diferença a mais para o Yadong por minuto, porém no diferencial ali de quanto que você toca e quanto você é tocado, lá os dois são muito parecidos, é 0.4 para o Yadong, 0.5 para o Cerrudo, então é uma média parecida ali de defesa. Imagina essa luta espacialmente, o nosso querido Yadong andando muito para frente para tentar tirar esse espaço, para tirar o conforto do Cerrudo, tentar explorar o cansaço do Cerrudo, e no final das contas, eu acredito que o que vai fazer diferença para o Cerrudo nessa luta, vai fazer o Cerrudo vencer essa luta, é o wrestling. Ele vai conseguir fazer wrestling? Ele vai conseguir? Cara, o Song Yadong tem uma excelente defesa de wrestling. Ele treina na Team Alpha Male desde que ele entrou no UFC em 2014. Vamos lá. Entrou aí em 2014, cara. É 2014. São 11 anos de UFC. Perfeito. 2017, melhor dizendo. 2017. Desde que entrou no UFC em 2017. Então, tipo assim, treina com pô, uma tropa californiana dos wrestlers. Que mais aparece lá na Team Alpha Male é wrestler vindo do colegial, querendo começar a carreira. Então, pô, tem treino bom. As estatísticas, pô, depõem a favor do chinês. Mais 70% de defesa de queda, enfrentando 2.1 quedas, né? Ou 2.1 tentativas de quedas por round no UFC. E o Cerrudo não vem com uma sequência boa. O aproveitamento do Cerrudo de quedas não vem bom nesse retorno dele para o UFC. Tenta muito, não conecta tantas. Vou falar pra você, faz sentido, tá? Faz sentido a desconfiança do mercado com o Henry Cerrudo. Faz sentido. Você vendo o vídeo, você vendo as últimas atuações, faz sentido. O problema é, de novo, como eu falei na live de terça-feira com o Luiz, né, no Chave de Orelha, como eu falo quase em todos os conteúdos aqui, as odds andam muito desbalanceadas, andam muito assim, se um atleta é favorito de forma clara, meu irmão, ele não vai ser favorito por 50 centavos, por R$1. Vai ser favorito por 2, 3, 4, 5. A gente cada vez vendo mais luta de card preliminar, pô, atletas normais que, meu irmão, estão pagando, são favoritos de 7. Pô, não, calma, pelo amor de Deus, vamos segurar. Eu vejo um favoritismo para o Song Yadong. Ele tá um pouco mais de um ano afastado, porém não é lesão, tá? Não foi lesão, ele já falou isso, falou que o UFC pediu para ele aguardar, então tá treinando, tá se preparando, provavelmente tá estudando Cerrudo já tem um tempo, tá pedindo luta com o Cerrudo desde o final do ano passado, tipo assim, já tá falando que o Cerrudo tá correndo, e o Cerrudo vem não só numa sequência de 2 derrotas, mas desde que retornou ao UFC já teve pausas por lesão. Já teve aquele famigerado caso que ele sente o ombro fazendo breakdown, né? Tá fazendo breakdown aqui na TV, piriri pororó, ele sentiu o ombro, cara. Meu irmão, é um atleta que tem uma bagagem olímpica,
um ouro olímpico nas costas. Depois disso, ele fez uma transição que hoje em dia, porque tá feito, né? A gente acha que tá fácil, mas fez uma transição do esporte olímpico para o MMA em alto nível. Venceu o Demetrius Johnson, né? Bateu na porta a primeira vez, perdeu na revanche e ganhou. Como eu mostrei aqui com imagem, revolucionou seu próprio jogo, evoluiu dentro do seu próprio jogo. Agora, o que mata é o timing, né? Perdeu o timing, que era favorável para ele. Se ele continuasse ali na organização em 2020, vamos lembrar, o cenário do cinturão do peso galo, depois que ele saiu, ficou muito aberto, rodou, Peter Yan, depois Sterling, o O'Malley. Cara, eu acredito que ele contra um Peter Yan naquele momento, talvez ele tivesse mais arma. Acredito, inclusive, dele contra um Sterling um pouco mais novo. Vamos lembrar como é que o Sterling ganhou o cinturão naquela situação contra o Peter Yan, não é verdade? Brother, acho que ele perdeu o timing. Hoje, 2025, ele não é favorito. O vídeo que eu vi, as lutas que eu vi, os números não me dizem que ele é favorito. Agora, é bem verdade que o Yadong não é essa Coca-Cola toda que os números dizem, né? Que é os números estatísticos de odd, né? E os números de odd acho que estão um pouco desregulados, cara. Estão um pouco desregulados, sim. O Yadong não tem uma grande highlight. Se ele vencer, não sei se será de uma forma impressionante, impactante. Torço para que, caso alguém vença de uma forma impactante, né, aconteça, se isso for possível, né? A gente sempre quer ver um highlight. Mas luta pegada, irmão. Luta pegada. Imagino que talvez a gente vá para 3, 4, 5 rounds aí desses dois. Será? Não sei. Deixa seu comentário. Falei bastante. Hoje eu trouxe muito do que eu tô pensando. Vou cortar menos esse vídeo, então vou deixar bastante dos devaneios. Espero que vocês gostem. Sabadão estarei ao vivo fazendo react. Teve live ontem, terça-feira, falando sobre esse card completo, falando todas as lutas. A gente passou toda a resenha, falamos do Poatan, falamos um montão de coisa, tá? Se inscreve no canal, seja membro. Todo mês tem sorteio de camisa, tem um montão de coisa vindo aí. E quinta-feira, meio-dia, tem live com o José Baldini Jr. Wilson Baldini Jr. Pelo José Baldini, é putaria. Wilson Baldini Jr., 1 hora exclusivamente para falar de boxe, tá bom? Fechou? Tamo junto. Abraço.